Naquela manhã chuvosa, todos riram do garoto coberto de lama, todos menos ela. Helena, uma professora de literatura que sempre acreditou que cada olhar carrega uma história, sentiu algo diferente ao ver Daniel, encharcado, silencioso, com o orgulho escondido por trás da miséria aparente. O que ela não sabia é que por trás daquela roupa rasgada e do frio que o envolvia, existia um segredo capaz de mudar tudo. Um passado que ele jamais contou, uma verdade que poderia transformar sua própria vida e a dela. Esta não é apenas uma história sobre um encontro improvável. É sobre como um gesto de compaixão pode abrir portas para segredos que o mundo jamais imaginaria. Se você está ouvindo essa história, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse emocionante destino cruzado. A manhã nasceu sem cor. O céu, pesado como chumbo líquido, derramava sobre a cidade uma chuva incessante, que parecia não vir apenas das nuvens, mas do próprio cansaço do mundo. O vento arrastava folhas encharcadas pelas calçadas e o cheiro de terra molhada se infiltrava nos pulmões de quem passava apressado. Ninguém queria estar ali, exposto ao frio e à umidade que penetrava até os ossos. Foi nesse cenário que Helena o viu pela primeira vez. O garoto estava parado, encostado no portão enferrujado da escola, imóvel como uma estátua que a vida esqueceu de esculpir por completo. A lama cobria suas calças rasgadas, seus tênis gastos e até parte de seu casaco fino que já não oferecia proteção alguma. A chuva escorria de seus cabelos negros, descendo pelo rosto, lavando barro que se misturava à pele pálida. Os alunos que passavam por ele riam. Alguns cochichavam, outros soltavam piadas cruéis, como se a miséria fosse um espetáculo barato para entreter o tédio de uma manhã chuvosa. Mas ele não reagia, não baixava a cabeça, não respondia, não tentava se justificar. Apenas olhava para a frente, com um olhar fixo, intenso e silencioso. Como quem carrega dentro de si o mundo que ninguém ali poderia compreender. Helena, professora de literatura havia mais de 2 décadas, conhecia bem aquele tipo de olhar. Já o tinha visto em personagens de romances que atravessaram a história, em heróis silenciosos de páginas amareladas, em pessoas reais que aprenderam cedo demais que o mundo é, muitas vezes, um lugar implacável. Era um olhar que dizia: vocês podem rir, mas não sabem quem eu sou. Ela sentia um incômodo. Não era apenas piedade, era algo mais profundo, como se uma parte dela tivesse sido arrancada do seu próprio passado e colocada ali, diante dela, debaixo daquela chuva. O som da água batendo no telhado da escola se misturava ao eco distante de sua memória, e Helena percebeu que não conseguiria simplesmente entrar e dar aula fingindo que não tinha visto. Ao passar pelo garoto, ela desacelerou o passo, observou-o com mais atenção. A mochila que carregava não era uma mochila, mas um saco plástico amarrado com um nó mal feito, encharcado. A mão que segurava aquele saco tremia levemente, não de fraqueza, mas de frio. E mesmo assim, ele não se encolhia. Parecia resistir ao próprio inverno com a força muda de quem já aprendeu que reclamar não muda nada. Helena respirou fundo e seguiu até a sala dos professores, mas a imagem dele não saiu da sua mente. Durante a primeira aula, cada palavra que pronunciava parecia distante, como se fosse apenas um eco automático de sua voz. Seus olhos, vez ou outra, desviavam para a janela, onde ainda chovia, e dentro dela crescia uma pergunta que queimava como febre. Quem é aquele garoto? E por que ele está sozinho, como se o mundo tivesse decidido esquecê-lo? A chuva não cessou durante toda a manhã. Era como se o céu, em um ato de teimosia, quisesse provar que podia molhar até a alma de quem se atrevesse a enfrentá-lo. No intervalo das aulas, Helena permaneceu na sala dos professores, mexendo distraidamente no café morno que repousava na xícara. As conversas ao redor giravam sobre notas, reuniões, problemas disciplinares, mas nada conseguia afastar de sua mente a imagem daquele garoto, imóvel no portão, coberto de lama.
Na hora do almoço, enquanto a maioria dos alunos já tinha ido embora, ela decidiu sair da sala. Caminhou pelos corredores silenciosos, ouvindo apenas o eco de seus passos. A chuva agora caía mais fina, como se tivesse perdido a força. Mas o chão ainda estava coberto de poças d'água que refletiam o cinza do céu. Ao se aproximar do portão, lá estava ele, no mesmo lugar. A única diferença era que agora seus ombros estavam mais caídos e a água escorria por seu rosto como se fosse parte dele. "Você ainda está aqui?" perguntou Helena sem conseguir disfarçar o espanto. O garoto ergueu os olhos lentamente, como se medir o peso da pergunta fosse mais importante do que respondê-la. Eu estou... Começou ele, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. "Ainda não posso ir para casa." Helena olhou ao redor e não havia ninguém. Apenas o barulho distante de um carro passando pela rua molhada. Sentiu uma pontada no peito, como se cada gota de chuva que o atingisse caísse também sobre ela. "Está com fome?" perguntou e ele deu um pequeno encolher de ombros. Não era um sim, mas também não era um não. "Venha comigo." As palavras saíram antes que ela pudesse racionalizar. O garoto hesitou, mas quando Helena deu um passo para o lado, abrindo espaço para que ele a seguisse, ele obedeceu. Caminharam lado a lado pelo pátio e ela percebeu que de perto ele parecia ainda mais frágil e, ao mesmo tempo, mais impenetrável. Não havia medo em seus olhos, mas havia uma espécie de cautela, como se cada gesto dele fosse medido para não revelar mais do que deveria. Chegando ao carro, Helena abriu a porta do passageiro. "Entre." O garoto ficou parado por um instante, olhando o interior como se fosse um território desconhecido. Então entrou, cuidadosamente, como se tivesse medo de sujar os bancos com a lama que ainda grudava em suas roupas. Enquanto dirigia pelas ruas úmidas, Helena riscou uma pergunta. "Qual é o seu nome?" "Daniel", respondeu olhando pela janela, evitando encarar seus olhos. "E onde você mora, Daniel?" Ele hesitou e o silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer resposta. Foi nesse momento que Helena sentiu uma certeza estranha se formar dentro dela. Aquele menino carregava algo pesado demais para a idade que tinha. Um segredo, talvez, ou uma história que ninguém ainda tinha se dado ao trabalho de ouvir. Quando estacionou diante de sua casa, uma construção simples, mas aconchegante, Helena sentiu o coração acelerar. "Entre, você precisa se aquecer." Ele olhou por um instante como se tentasse adivinhar se aquilo era uma armadilha ou um gesto genuíno. Por fim, a seguiu. E enquanto ele cruzava a soleira da porta, Helena teve a sensação de que estava abrindo não apenas a sua casa, mas um capítulo inteiro que mudaria para sempre o rumo da vida dos dois. O calor do interior da casa de Helena contrastava com o frio cortante que Daniel havia enfrentado a manhã inteira. A madeira polida do chão exalava um cheiro leve de verniz misturado ao aroma de café fresco. Havia quadros antigos nas paredes, retratos em sépia de pessoas que ele não conhecia, mas que pareciam observá-lo em silêncio, como guardiões invisíveis daquele lar. Helena foi até a cozinha e colocou uma chaleira no fogo. "Sente-se", disse, apontando para a mesa. "Vou preparar algo quente para você." Daniel obedeceu, mas não conseguia relaxar. Seus olhos percorriam cada canto, como se gravassem rotas de fuga. Era um hábito que não combinava com a idade, mas que denunciava uma vida em que segurança nunca era garantida. Enquanto mexia o chocolate quente na panela, Helena sentiu uma pontada de curiosidade. Não sobre o que ele estava fazendo sozinho na chuva, isso ela já poderia imaginar, mas sobre a forma como ele olhava para tudo, como se estivesse sempre no limite entre permanecer e desaparecer. Colocou a xícara diante dele e percebeu que suas mãos, pequenas e magras, estavam trêmulas. "Daniel, onde estão seus pais?" Ele desviou o olhar, sorvendo o líquido quente com cuidado. Eles
Viajam muito, respondeu, após uma pausa longa demais para soar natural. E quem cuida de você quando eles estão fora? Eu mesmo. A resposta veio seca, com uma ponta de orgulho, que soava mais como defesa do que como força real. Helena pensou em insistir, mas decidiu esperar. Pessoas como Daniel não se abriam com perguntas diretas, precisavam sentir que o outro era um porto seguro. O relógio da sala marcava 3 da tarde quando o telefone fixo tocou. Helena atendeu e, do outro lado, uma voz masculina, grave, soou urgente. Helena, é o Dr. Álvaro, do Conselho Escolar. Sim, doutor. O que houve? Precisamos conversar sobre um aluno. O nome dele é Daniel. O olhar de Helena se voltou imediatamente para o garoto sentado à mesa. Ele a observava com atenção, como se pudesse adivinhar cada palavra que estava sendo dita. Ele está bem? Perguntou Helena, sentindo um aperto inexplicável no peito. Está, mas há coisas sobre ele que você precisa saber. Coisas que não podem ser comentadas por telefone. O peso daquelas palavras ecoou na mente de Helena. Coisas que não podem ser comentadas por telefone sempre significava segredos. E segredos, ela sabia, tinham o poder de mudar vidas. Quando desligou, encontrou Daniel olhando fixamente para ela. Quem era? Perguntou ele, num tom que misturava desconfiança e medo. Helena respirou fundo. Apenas alguém da escola. E o que ele queria? Falar sobre você. Um silêncio denso se instalou. O garoto mordeu o lábio inferior, desviou o olhar e sussurrou. Então, você vai descobrir. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela não sabia ainda o que havia para descobrir, mas tinha certeza de que aquela frase era mais um aviso do que uma confissão. E naquele instante, ela entendeu que as vozes do passado de Daniel não estavam distantes. Elas ainda o seguiam. E, talvez, muito em breve, passassem a segui-la também. A noite caiu cedo naquele dia, como se o céu tivesse pressa em esconder o que a luz poderia revelar. A chuva havia parado, mas o vento ainda soprava pelas frestas das janelas, trazendo o farfalhar das árvores e um frio que parecia morder os ossos. Helena, sentada na poltrona da sala, observava Daniel enrolado numa manta no sofá. E ele havia adormecido, mas o sono não lhe trazia paz. A testa franzida, os lábios murmurando palavras incompreensíveis, denunciavam que ele ainda estava preso a algum pesadelo invisível. Enquanto olhava, Helena sentia crescer dentro de si uma mistura estranha de instinto protetor e inquietação. A ligação do Dr. Álvaro mais cedo não saía da sua mente. Coisas que não podem ser comentadas por telefone. Às 9 da noite, um som seco ecoou do lado de fora. 3 batidas lentas e compassadas na porta. Helena se levantou de imediato. Não era o toque de um vizinho comum. Era algo calculado, quase ritualístico. Ao abrir, encontrou um homem alto com o sobretudo encharcado, chapéu escuro e olhar firme. Ele não sorriu, nem se apresentou de imediato. Apenas perguntou: "O garoto está aqui?" O coração de Helena acelerou. "Quem é o senhor?" indagou, mantendo-se na soleira, impedindo a passagem. "Meu nome não importa. O que importa é que ele não deveria estar com você." Antes que ela pudesse responder, Daniel acordou e se levantou, ainda sonolento. Ao ver o homem, seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Você!" sussurrou o garoto, recuando um passo. O homem avançou meio passo, mas Helena colocou o corpo à frente, bloqueando o caminho. "Acho melhor o senhor ir embora." "Isso não é da sua conta, professora." A palavra professora saiu carregada de ironia, como se fosse um lembrete de que ela estava se metendo onde não deveria. Daniel, agora com os punhos cerrados, encontrou coragem para falar. "Eu não vou voltar." O homem soltou um riso baixo, quase ameaçador. "Você acha que tem escolha, garoto?" Helena não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentiu que, se deixasse aquele homem dar mais um passo, algo irreversível aconteceria. "Vou chamar a polícia", disse ela, firme, sem desviar o olhar.
O homem a encarou por um momento que pareceu longo demais. Depois, lentamente recuou até a calçada, mas antes de sumir na esquina, jogou por cima do ombro. Eles vão vir buscar o que é deles e você não vai poder impedir. A porta se fechou e o silêncio que se instalou não foi de alívio, mas de uma tensão que parecia ganhar forma própria, se acumulando nos cantos da casa. Helena voltou-se para Daniel. Quem era aquele homem? O garoto respirou fundo, mas não respondeu. Apenas sentou-se novamente no sofá e murmurou, quase para si mesmo. As sombras estão chegando. Naquele momento, Helena percebeu que sua vida acabara de mudar e que talvez ela tivesse acabado de se tornar parte de um jogo muito maior do que poderia imaginar. A madrugada avançava silenciosa, mas na casa de Helena o sono parecia um luxo inalcançável. Depois da visita do homem misterioso, cada estalo da madeira, cada assobio do vento parecia o anúncio de que algo estava prestes a invadir suas vidas. Helena preparou um chá quente e o colocou diante de Daniel. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para não desmoronar. Seus olhos, fixos na superfície turva do líquido, evitavam encarar a professora. Daniel, quem era aquele homem? Insistiu Helena, a voz baixa, quase maternal. O garoto demorou alguns segundos antes de responder, e quando falou, foi como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Ele não é meu pai, mas trabalhou para ele. Helena franziu o senho. Seu pai, onde ele está? Daniel respirou fundo, como se a simples lembrança trouxesse peso. Morto. Pelo menos é o que dizem. A frase pairou no ar como fumaça. Helena percebeu que havia algo escondido nas entrelinhas. E por que aquele homem disse que eles viriam buscar você? Quem são eles? Daniel mexeu a cabeça, como se quisesse afastar pensamentos perigosos. Não posso falar o nome. Ele olhou para a janela, como se temesse que alguém o ouvisse. Quem fala, some. Helena sentiu um arrepio. A racionalidade tentava dizer que aquilo era paranoia infantil, mas algo nos olhos dele, aquele brilho de medo verdadeiro, não inventado, a fez duvidar. Você está segura aqui comigo, ela disse, colocando a mão sobre a dele. Ele levantou os olhos e a voz saiu quase num sussurro quebrado. Ninguém está seguro quando o nome é dito. Um trovão distante interrompeu o silêncio. Daniel, assustado, derrubou um pouco do chá sobre a mesa. Helena se apressou para limpar, mas percebeu que ao puxar o guardanapo havia algo no bolso do casaco do garoto. Um envelope amassado e manchado de lama. O que é isso? Perguntou, antes dele tentar tomar de volta. É tudo o que eu tenho. A voz dele tremia. É a única prova de quem eu sou. Helena abriu lentamente o envelope. Lá dentro havia uma fotografia antiga, um homem elegante com traços orientais e olhar intenso, segurando nos braços um bebê envolto em uma manta azul. No verso da foto, uma única palavra escrita em tinta desbotada. Ji-Hun. É o nome do meu pai, disse Daniel, com os olhos marejados. Mas ninguém deve falar em voz alta. Helena sentiu um peso no peito. Algo naquela foto, naquela palavra, carregava uma presença quase palpável. Como se não fosse apenas um nome, mas uma chave para um passado que muitos queriam manter enterrado. Antes que pudessem dizer mais, um barulho forte ecoou do lado de fora. Passos apressados na varanda, seguidos de um rangido na maçaneta. A casa, mais uma vez, estava prestes a ser invadida pelo que eles temiam. O som dos passos apressados na varanda não dava trégua. Helena agarrou a mão de Daniel com força, puxando-o para um canto escuro da sala, enquanto o rangido da maçaneta soava como um grito no silêncio da noite. A porta se abriu lentamente. Uma sombra avançou, cortando o pouco de luz que restava naquela casa que, até então, parecia um refúgio seguro. O coração de Helena batia tão forte que parecia ecoar por entre as paredes. Cada batida, um lembrete cruel de que a paz era uma ilusão frágil. — Quem tá aí?
A voz dela saiu firme, mas o medo era um frio cortante que lhe congelava a espinha. Só vim buscar o garoto. Não precisa se preocupar. Helena se pôs em pé, a mão ainda entrelaçada com a de Daniel, e deu um passo à frente. Você não vai levar ninguém daqui. O homem riu, um som seco, cruel. Você acha que pode impedir o inevitável? Daniel é uma peça de um jogo que você nem imagina. Ele não é só um garoto sujo de lama. Ele é a chave. Helena apertou os olhos, tentando entender cada palavra, mas não havia tempo para pensar. O invasor avançou um passo e ela instintivamente pegou um vaso pesado sobre a mesa e o lançou contra ele. O vaso acertou o homem no rosto e ele cambaleou para trás, dando tempo para que Helena puxasse Daniel pela mão e corresse para o corredor estreito que levava aos fundos da casa. Por aqui, ela sussurrou, guiando-o por uma porta escondida atrás de uma estante. Era um pequeno quarto de serviço, pouco iluminado, mas com uma janela que dava para o jardim. Helena abriu a janela com cuidado e ajudou Daniel a sair para o quintal molhado. Vá para a rua, ela ordenou, e corra até a casa da vizinha, Dona Maria, ela vai te proteger. Daniel hesitou, mas ao olhar para o rosto determinado de Helena, obedeceu. Enquanto ele desaparecia na escuridão, Helena voltou para dentro e fechou a janela com cuidado. Seu corpo tremia, não só pelo medo, mas por uma força que ela não sabia que possuía. Naquele momento, as paredes daquela casa testemunharam não apenas um confronto físico, mas a luta invisível entre o passado sombrio que perseguia Daniel e a esperança tênue que ele encontrou em Helena. Ela sabia que aquele era apenas o começo, que segredos enterrados em sombras viriam à tona, ameaçando não só a vida do garoto, mas também a dela. E ainda assim, ela estava pronta. Porque às vezes, o amor e a coragem nascem no silêncio, entre paredes que guardam segredos. O sol da manhã atravessava as cortinas da pequena casa de Dona Maria, iluminando o rosto cansado, mas sereno, de Daniel. A chuva que caíra na noite anterior parecia agora um prenúncio de renovação, como se o céu tivesse lavado não apenas a lama da cidade, mas também a poeira que pesava sobre a alma do garoto. Helena chegou silenciosa, com o café quente nas mãos, o cheiro de pão recém-assado escapando da cozinha ao fundo. Ao vê-lo ali, protegido, mesmo que temporariamente, sentiu um misto de alívio e uma tristeza profunda que apertava seu peito. Você vai ficar bem aqui, disse ela, sentando-se ao lado dele. Mas precisamos conversar sobre o que vem a seguir. Daniel abaixou os olhos, os dedos entrelaçando-se nervosamente. Sabia que o tempo era curto, que os fantasmas que o perseguiam não desistiriam tão facilmente. Eu posso fugir para sempre? Perguntou, a voz carregada de esperança e medo. Helena sorriu tristemente. Não, nem você nem eu podemos fugir do passado, mas podemos escolher como enfrentá-lo. Nos dias que se seguiram, Helena usou sua rede de contatos para buscar ajuda legal e social. Descobriu que Daniel era herdeiro legítimo de uma fortuna deixada pelo pai, Ji-Hun, um homem poderoso que tentara proteger o filho de inimigos invisíveis, deixando pistas e segredos para que, um dia, pudesse reivindicar seu lugar. Mas o preço para isso era alto. Expor-se significava enfrentar não apenas a ganância dos que desejavam controlar a fortuna, mas também o medo, a desconfiança e o próprio julgamento da sociedade. Na manhã de sua partida, Daniel e Helena caminharam juntos até a porta da casa de Dona Maria. Ele carregava uma pequena mala, o olhar mais maduro, como se tivesse atravessado um deserto invisível. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Por tudo. Obrigada a você, respondeu Helena, por me lembrar que, mesmo na lama mais profunda, a esperança pode florescer. Eles se despediram com um abraço silencioso, um pacto de que, não importa onde estivessem, aquela conexão jamais seria esquecida.
Enquanto Daniel desaparecia no horizonte, rumo a um futuro incerto, Helena voltou para sua casa, sentindo que, embora um capítulo tivesse se encerrado, outra história mais complexa e verdadeira estava apenas começando. Porque no adeus reside a promessa do recomeço, e no coração humano, a coragem de continuar amando, mesmo quando tudo parece perdido.